Mudança da voz ativa para a voz passiva. Você tem intimidade com isso? Vamos testar numa questão da FCC TRT Amazonas 2012. Os olhares hão de descongelar cada imagem. Cada imagem há de ser descongelada pelos olhares. Nas frases acima houve transposição de uma voz verbal para outra. Proposta certa ou proposta errada? Bem, vamos olhar dois detalhes. Primeiro deles, você nota que o sujeito pratica a ação verbal? Quando você lê os olhares hão de descongelar cada imagem, o sujeito, os olhares, pratica a ação verbal. Por meio dessa percepção, já sabemos que se trata da voz ativa. Mas há um detalhe curioso, detalhe verbal. É o verbo. Tem que ser transitivo direto, acompanhado do objeto direto, para que haja realmente possibilidade de mudá-la para a voz passiva. Temos uma locução verbal, hão de descongelar. Note que o verbo haver é auxiliar e o verbo descongelar é principal e transitivo direto. Consegue enxergar o objeto direto? É a expressão cada imagem. Então, em que consiste mudar da voz ativa para a voz passiva? Cada imagem, que é o objeto direto, tem que virar o sujeito passivo. Leia. Cada imagem há de ser descongelada pelos olhares. Portanto, aconteceu de verdade a mudança da voz ativa para a voz passiva analítica, aquela que contém o verbo ser e o particípio. Tranquilo? Se você, desde o início, pensava em proposta certa, parabéns. Quer reforço? Quer treinar mais? Então venha comigo. Olha, os olhares descongelam cada imagem. Muito importante que você consiga enxergar o sujeito ativo, os olhares, o verbo transitivo direto e o objeto direto. Essa é a estrutura que permite mudar da voz ativa para a voz passiva. Sempre assim, o sujeito você tem que enxergá-lo, né? Tem que estar presente, o verbo transitivo direto e, obrigatoriamente, o objeto direto. Agora, vamos mudar para a voz passiva? Vamos lá. Então, cada imagem que é o objeto direto se transforma no sujeito passivo. Percebeu agora? E o verbo, a forma descongelam, tem que virar verbo ser mais particípio sem mudar o tempo verbal. Como descongelam é presente, eu descongelo, tu descongelas, aí você tem que ter é descongelada obrigatoriamente. Note que a concordância do é com cada imagem é descongelada e o sujeito ativo vira o agente da passiva pelos olhares. Pronto, ó. Você acabou de mudar da voz ativa para a voz passiva analítica. Percebeu? Quer tentar novamente comigo? Vamos lá. Olha a frase. Os valentes mostram atitudes. Note que nós temos o sujeito ativo, os valentes, o verbo transitivo direto e o objeto direto. Vamos mudar para a voz passiva analítica? Então, acompanhe. As atitudes, ou simplesmente atitudes, são mostradas pelos valentes. Note que é isso mesmo. O objeto direto se transformou no sujeito passivo. Mostram, que é verbo mostrar no presente, virou são mostradas, assim no plural, no feminino, para combinar com o sujeito passivo, atitudes, e o sujeito ativo, os valentes, virou o agente da passiva. Vamos ler em voz alta? Os valentes mostram atitudes, voz ativa, atitudes são mostradas pelos valentes, a voz passiva analítica. É só treinar e você dá conta de fazer isso sim em dia de prova verdadeira. Tranquilo? Bem, você já sabe que as nossas videoaulas são simples e eficientes e que o nosso conteúdo está à sua disposição todos os dias gratuitamente na internet. E o conteúdo pago para você que quer colaborar com o nosso projeto. Até o nosso próximo encontro.